Olá, o meu nome é Antónia e eu faço parte da MCI de Setúbal. Eu estou na MCI há 10 anos, faço parte da liderança e hoje eu gostaria de partilhar uma palavra contigo, uma palavra sobre coragem. O tema da minha mensagem é Coragem, estou aqui. Então, nós podemos começar com uma oração. E vamos pedir a Deus que possa falar ao nosso coração também através desta palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, neste momento que a Tua presença, Deus, possa estar juntamente com aqueles que estiverem a assistir a esta mensagem, a ouvir esta mensagem, Senhor, que possas falar, Deus, ao coração de cada um, da Tua forma, Senhor, da forma que cada um possa entender. E Deus, e que realmente haja uma conexão, uma ligação contigo, através do Espírito Santo, Senhor, que possas me usar como canal neste momento, como instrumento da Tua vontade, da Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, a mensagem que eu tenho para partilhar convosco está no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Mas antes de nós lermos esta mensagem, nós podermos ler esta mensagem na palavra, eu gostaria de contextualizar um pouco, dar um contexto geral sobre isto. Então, esta palavra está inserida após um episódio muito forte na vida de Jesus. É um episódio em que o rei Herodes havia decapitado o seu primo, João Batista, e havia sido uma morte muito injusta, não é? Então, Jesus, ao saber disto, naquela altura, Jesus, quando soube disto, ele obviamente, assim, era o seu primo, né? Era além de ser um familiar, era alguém com quem ele cresceu e a pessoa que o batizou no Jordão, não é? E ao saber disto, Jesus, como qualquer um de nós, quando sabe que um familiar faleceu, alguém muito querido a nós faleceu, ele quis ficar sozinho. E ele saiu de onde estava, num barco, e foi para um lugar deserto, não é? A fim de estar também com o pai e poder chorar a morte do seu primo. E só que as multidões, ao saberem de onde estava Jesus, elas acabaram por segui-lo. E Jesus, ao olhar para as multidões, a palavra diz que ele teve compaixão delas. E então ele curou os enfermos, ele tirou um tempo para ensiná-las e ele fez um grande milagre no meio daquela dor toda. Ele multiplicou os pães e os peixes, não é? Para poder alimentar toda aquela multidão. Então este é o contexto em que este episódio se insere, não é? O que é certo é que Jesus não deixou que a sua dor afetasse os seus discípulos ou afetasse o trabalho que ele iria fazer, a sua missão aqui na Terra, e fez o que tinha a fazer. Sensação de dever a cumprir, e ele cumpriu o seu dever, e obviamente depois de tudo aquilo, ele mandou os discípulos irem à frente. Ele disse, olha, vão, atravessem para o lado oeste do lago, e enquanto eu despeço as multidões, não é? Então é a partir daqui que nós vamos inserir a nossa mensagem. Então eu gostaria que pudesses abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 a 33. Ok. E diz assim: logo a seguir, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhes para irem à frente, para a outra banda do lago, enquanto se despedia da multidão. Depois subiu sozinho ao monte para orar. Quando anoiteceu, ainda lá estava, sozinho. Entretanto, a embarcação estava já bastante longe da terra e ia sendo batida pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi então ter com os discípulos caminhando por cima da água. Quando eles o viram a caminhar por cima da água, ficaram assustados, dizendo que era um fantasma. E gritaram cheios de medo. Mas Jesus imediatamente os tranquilizou. Coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então disse, Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo por cima da água. Jesus acedeu. Vem. Pedro desceu do barco e começou a caminhar por cima da água em direção a Jesus. Mas quando viu que o vento era muito forte, teve medo, começou a afundar-se e gritou: Salva-me, Senhor! Jesus estendeu logo a mão e segurou-o. Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando eles subiram para o barco, o vento parou. Os que estavam na embarcação inclinaram-se diante de Jesus e exclamaram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, até aqui a palavra do Senhor. Nós, como já vimos, Jesus estava diante de uma situação muito complicada, não é? Interiormente, devido à morte do seu primo, mas ainda assim não deixou que isso afetasse o progresso da caminhada dos discípulos e não deixou que a vida não pôde parar por causa disso, não é? Digamos assim. Mas isso não invalida o facto de ele sentir essa dor. Então, nós vimos que de noite, nós vimos que Jesus mandou o povo embora e ele acabou por ficar sozinho. E realmente quando nós passamos por uma dor dessas, nós acabamos por... É aí onde nós queremos estar sozinhos. Nós queremos estar no nosso momento. Então Jesus quis estar sozinho, subiu ao monte para orar, para buscar consolo em Deus. E quando anoiteceu, ele estava lá sozinho, mas nesse momento a embarcação já estava a meio do lago. E de madrugada, no momento mais escuro da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. Imaginemos, Jesus, aliás, os discípulos, eles sabiam da morte de João Batista, obviamente, não é? E em qualquer lugar do mundo existe no coração de algumas pessoas, não é? Aquela superstição, não é? Meu Deus, a pessoa morreu, foi uma morte injusta. Se calhar o espírito da pessoa depois pode acabar por atormentar, por assombrar. Pronto, quem não conhece, quem não vive essa experiência com Jesus, acaba por tender a ser levada para a superstição, não é? Então o inconsciente às vezes grava essa coisa. Então ao imaginar esta história, eu imagino que se calhar os discípulos também pudessem sentir-se assombrados por essa mesma presença, digamos assim. A Bíblia, na verdade, não menciona que quando eles se referiam a um fantasma, que eles se referiam a João Batista, obviamente, não é? Mas eu ao ler a Bíblia, acabo por ficar com uma ideia que se eu me colocasse no lugar deles, se calhar a ideia que eu teria seria essa, não é? Digamos assim. É só uma questão de também tentarmos entender o que é que eles poderiam estar a sentir. Então a probabilidade deles associarem o fantasma a João Batista, né, poderia ser muito grande. Mas fora isso, no meio daquele pânico, porque é certo é que eles estavam com pânico, eles estavam aterrorizados, não é? No meio daquela incerteza toda, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro quis certificar-se de que era realmente Jesus. Porque ele sabia que, se fosse mesmo Jesus, ele conseguiria fazer algo inusitado. Então é assim, se és Jesus, se és tu, manda-me ter contigo onde tu estás, sobre as águas, sobre a água. E Jesus, para surpresa de Pedro, disse: vem. Jesus disse: vem, sai de dentro do teu barco, da tua caixa, e vem ter comigo. E Pedro assim foi. Não é? E uma coisa que nós podemos entender, não é? Com esta situação toda, é que não importa o tamanho da tua tribulação, não é? Se tu queres ver um milagre, tu tens que acreditar em Jesus além das circunstâncias que tu estás a viver. Não é? E realmente Pedro foi e acreditou, e ele andou, a palavra diz que ele andou sobre a água. Só que a dada altura ele vacilou. Ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para o vento, a força do vento levou-o a temer e ele vacilou e afundou-se, não é?
e ele gritou por socorro. E o mais alucinante disto tudo é que assim que ele gritou por socorro, imediatamente Jesus estendeu a sua mão e pegou na mão dele, levantou, não é? Então, caso vaciles, caso a tua fé vacile por causa do medo, por causa das incertezas, se tu gritares por socorro, a ajuda vem. Jesus vem em teu socorro, Jesus vem em teu auxílio, não é? Então, não te desencorajes. E se tu sentes que a tua fé vacilou por algum motivo, se tu sentes que por alguma situação tu acabaste por afundar, porque começaste a olhar para as circunstâncias à tua volta e perdeste o rumo, o foco, clama por Ele, grita por Ele, chama por Ele, porque Ele vem em teu auxílio. Ainda assim, Jesus realmente levantou Pedro, mas ainda assim o repreendeu. Ele disse: homem de pouca fé, porquê é que tu duvidaste? Às vezes Deus dá-nos uma palavra a dizer assim: vem, avança. Está tudo a desmoronar à tua volta, mas Deus diz: vem, avança, vai em frente, faz isso. E nós até vamos no início, até vamos com aquela força, com aquela fé, com aquela... Uau, Deus chamou-me, eu sei, eu ouvi a voz dele, eu conheço Jesus. E nós começamos a andar sobre a água, aquele maravilhoso de Deus que, na nossa vida, em que nós nem sabemos como é que as coisas estão a acontecer, mas estão a acontecer. Nós começamos a andar sobre a água e, de repente, nós damos-nos por conta das circunstâncias adversas à nossa volta e acabamos por afundar. Não é? Quantas e quantas vezes? Então, se tu estás a passar por um momento desses, clama por Ele, chama por Ele, porque a ajuda dele vem. Então, vamos continuar. Quando Jesus subiu para o barco, o que é que aconteceu? O vento acalmou. Para surpresa de todos, acalmou. E os discípulos que ficaram no barco, eles puderam assistir a toda esta situação. Estes são aqueles que ficaram com receio das circunstâncias. Eles viam o barco como o seu lugar seguro. Meu Deus, mas se o meu lugar seguro afunda, o que é que eu faço à minha vida? Não é? Mas o que é certo é que Jesus, quando entrou no barco, a tempestade acalmou. E uma coisa, se Jesus entrar no teu barco, na tua vida, podes ter a certeza que a tempestade à tua volta, ela irá acalmar. Porque Ele é a própria paz. Eu não sei em que lugar é que tu te encontras nesta quarentena. Eu não sei se tu estás no lugar de Jesus, que passou por uma tribulação muito grande, uma dor muito forte ao perder o seu primo, o seu grande amigo, aquele que o batizou, aquele que realmente foi uma inspiração também para ele, né? Que eu acredito que tenha sido. De alguma forma eles se inspiravam um ao outro. Eu não sei se estás no lugar de Jesus e passaste por uma dor muito complicada, em que nem sequer tiveste a oportunidade de sepultar a pessoa que tu amavas, o teu familiar, em que nem sequer tiveste a oportunidade de chorar a dor da perda, porque a vida teve que continuar e tu tiveste que fazer o que o dever chama, não é? Não sei se estás nesse lugar, mas se tu estiveres nesse lugar, Jesus diz-te: coragem, estou aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui para te dar colo, para te dar consolo, para te dar conforto, para apaziguar a tua dor e te dar forças para continuares a cumprir a tua missão. E assim como Jesus, andarás sobre as águas. Eu não sei se tu estás no lugar de Pedro, que ouviu a voz do Mestre, que conhece o Mestre, que sabe o que ele é capaz de fazer, que entende o que se está a passar, que realmente ouviu a voz dele e quer avançar e começou a avançar, mas de repente encontrou-se no meio daquela dúvida, da incerteza e, meu Deus, eu não sei se vou ser capaz de continuar a andar sobre a água, isto parece ser demasiado para mim.
e a tua fé tem-te levado, a tua fé tem decaído e tu tens sido levado a afundar nesse sentido. Se estás nesse lugar, Jesus te diz: coragem, estou aqui. Ele te pega pela mão e ele levanta-te. Sabes, Pedro, quando Jesus pegou Pedro pela mão, ele levantou-o e os dois caminharam sobre as águas até ao barco. Entraram os dois no barco. Então, não te preocupes, porque se tu clamares por Jesus, Ele vai te levantar, tu vais caminhar com Ele sobre a água e tu não vais entrar de volta no barco sozinho, porque Ele estará contigo. Ou até, quem sabe, tu estejas no lugar dos discípulos que ficaram no barco, que assistiram a tudo, que estão a ver o que se está a passar, mas eles não conseguiram ter uma reação. A reação deles era de medo, era de insegurança, era de: meu Deus, será que eu nem no meu barco eu estou seguro? O que é que se passa? Parece que não há salvação possível. Eu estou aqui para te dizer hoje que aquilo que Jesus te diz é: coragem, estou aqui, eu estou aqui. Jesus tem salvação para a tua vida, Jesus tem paz para a tua vida, Jesus tem calma para a tempestade que tu estás a atravessar. Então, se estás nesta situação, clama por Ele. Porque assim que Ele entrar no barco, a tempestade irá acalmar-se. Se irá acalmar. Seja como for, Jesus, Ele quer se revelar à tua vida. Ele quer ser presente naquilo que tu estás a viver neste momento. E seja em que lugar que tu te encontres, seja com que parte da palavra com que tu te identificas, Jesus está aqui. Ele diz: coragem, eu estou aqui, não tenhas medo. O mais interessante disto tudo foi que, no final, os que estavam na embarcação inclinaram-se diante de Jesus e exclamaram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Todos tiveram uma experiência com Deus, cada um num nível diferente, não é? Então hoje Deus quer ter uma experiência contigo. Deus quer se revelar a ti. E que em nome de Jesus, clama por Ele. Clama por Ele. Senhor Jesus, eu peço-te, Senhor, seja qualquer das pessoas que estiver a ver esta ministração neste momento, Senhor, faz-te presente, Deus, na casa deles, faz-te presente, Deus, onde eles estiver, Deus, que eles possam clamar a Ti, Deus, na sua simplicidade, com a simplicidade do seu coração, com a sinceridade daquilo que eles estão a viver, Deus, que eles possam clamar a Ti por socorro, Deus, e que Tu sejas a sua paz, que sejas o seu alento, o seu consolo, possas enchê-los da Tua coragem, da Tua força, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo. E eu dou-te graças, Senhor, porque eu sei, Senhor, que aquele que realmente clamar a Ti com sinceridade, Deus, Tu vais-te revelar a ele, Senhor, e Deus, a Tua paz será com ele, e a tempestade irá acalmar, Senhor, porque já ninguém irá caminhar sozinho, Senhor. Aqueles que caminhavam sozinhos, eles não se sentirão mais sozinhos, porque eles saberão, Deus, que o Filho de Deus caminha com eles, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai Santo, reafirma também, Deus, a fé, Deus, daqueles que vacilaram, Senhor, na sua fé, Deus. Reafirma a fé daqueles, Deus, que têm sido consumidos pela dúvida e pela incerteza, Senhor. Que possamos andar sobre as águas contigo, Senhor. E, Deus, e que quando voltarmos para o barco, quando voltarmos para as circunstâncias da nossa vida, Deus, que a viagem irá continuar contigo no barco. E Deus, eu creio que grandes coisas irão acontecer depois de toda esta situação, Senhor. Então, em nome de Jesus, revela-te, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos e que Deus vos abençoe grandiosamente. Coragem, Ele está aqui.